Está no ar o Ação e Cidadania, o programa que traz bons exemplos de inclusão, voluntariado e solidariedade. Hoje vamos conhecer a Associação Novo Olhar, que atende 120 crianças por ano no contraturno escolar e oferece atividades que vão de artes à comunicação. Para falar sobre essa iniciativa, recebemos o diretor Paulo Santiago. Seja bem-vindo ao programa, Paulo. Muito obrigado pelo convite, espero que a gente possa corresponder à expectativa. Hoje também com a gente o Emerson Jesus, que foi aluno da ONG e hoje é microempreendedor. Obrigada pela presença, Emerson. Eu que agradeço o convite. Paulo, para a gente começar a entender de onde surgiu essa ação, tem uma história de um programa de TV aí, né? Como surgiu tudo isso? Olha, Novo Olhar existe desde 98, né? Nós estamos completando agora, este ano, vamos completar 19 anos e começou completamente por acaso. Fomos fazer um workshop de vídeo, eu sou produtor de vídeo, né? Fomos fazer um workshop de vídeo e com 3 jovens de uma casa de passagem que era ali no Bexiga, do Instituto Dom Bosco. E eles gostaram de fazer vídeo e começamos a pensar em fazer alguma atividade com eles. Terminamos pensando num programa de TV que está sendo veiculado no canal universitário desde aquela época. É um programa mensal, é produzido por jovens e crianças de baixa renda. Bom, e para você entender um pouquinho isso que o Paulo contou para a gente, dá uma olhadinha nesse VT que mostra um pouco da atividade da ONG. Essa turminha bastante animada tenta acompanhar os passos da professora de dança durante a oficina de hip hop. Nas aulas que acontecem 3 vezes por semana, elas aprendem muito mais do que coreografias. A educação, a saber se comportar direito, não falar palavrão, essas coisas. Então a gente tenta trabalhar de tudo um pouco, né? A questão da psicomotricidade, da agilidade, né? Da flexibilidade, do entendimento de espaço. Fora a questão mesmo de poder entender essa questão da importância dela, né? Dentro de um espaço com tantas outras pessoas. Então ela vai entendendo isso dentro dela, vai ganhando autoestima também, que é importante, principalmente nessa fase. Esta oficina faz parte do projeto Um Novo Olhar sobre o Bexiga, que através da arte e da comunicação ajuda no desenvolvimento social e cultural de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos que vivem em situação de vulnerabilidade. Por morar em uma região violenta do centro da capital, há 8 anos a mãe do Daniel resolveu inscrevê-lo na ONG Novo Olhar. No início ele não gostava de frequentar as aulas, mas hoje... A gente convive na escola, aprende tudo o que é necessário e aqui ele ensina sobre a vida. Aqui não temos só professores, temos amigos que podemos conversar e ter todo aquele lance de dúvidas sobre o que a gente tiver. E aí eles vêm para cá no período pós-escola. Nós temos hip hop, capoeira, artes. Na realidade, para elas entrarem aqui no serviço, elas têm que, por obrigatoriedade, estar estudando. Novo Olhar surgiu praticamente por acaso. Foi uma brincadeira que nós fizemos com um ex-menino de rua, de um abrigo do Instituto Dom Bosco. Eles gostaram de produzir vídeo, fizemos uma experiência de vídeo e fizemos depois um programa de televisão que é veiculado há 18 anos no canal universitário. E a partir daí a Novo Olhar cresceu e hoje é uma organização que atende a muita gente aqui no Bexiga, principalmente 120 crianças aqui na Rua Maria José. Desde 2003, a Novo Olhar mantém um convênio com a Prefeitura, que é sua principal renda. Além das oficinas oferecidas, aulas de audiovisual também fazem parte da programação. E a assistência ultrapassa os limites dessa Casa Amarela. O meu trabalho em si insiste em que eu aconchegue as famílias que chegam, converso, vou fazer visita e tira um pouco essa coisa tanto do trabalho de casa, aquelas fases da rotina que às vezes a mãe precisa, que ajude alguma coisa, como tirem eles da rua, do trabalho de rua, de ficarem, ter alguma coisa o que fazer e uma ocupação. Muito legal, né? Paulo, hoje quais são as atividades efetivas que acontecem na Novo Olhar? Bom, hoje nós estamos trabalhando com 120 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar. São crianças de baixa renda, moradoras do Bexiga e proximidades. Emerson, 13 anos se passaram desde que você descobriu a ONG, a instituição, e começou a participar das atividades, né? Como começou essa história? Bom, tinha uma ONG no meu bairro também, que era parceira da Novo Olhar. Qual que é o seu bairro, só para o pessoal? Moro em São Miguel Paulista, Zona Leste. E a Novo Olhar fez a parceria com a ONG de lá. E lá tinha dança, capoeira e teatro.
Aí descobrimos através da Novo Olhar o vídeo, a fotografia, e daí já foi um outro leque pra gente. Então daí a gente saía de lá, ia pra Novo Olhar fazer o curso, e foi uma coisa que agregou bastante na nossa bagagem hoje. Ah, é? E como era o seu dia a dia? Você intercalava com a escola? Como era a rotina daquela época? Intercalava. De manhã ia pra escola, à tarde pegava o transporte, ia correndo pra Novo Olhar, chegar no horário. E aí essa correria, chegar até aqui, aliás até no bairro do Bexiga, né? Gastava umas 2 horas em média para chegar no curso. Mas valia a pena. É só para as pessoas entenderem, hoje alguns anos se passaram. O que a Novo Olhar mudou? O que você acha que seria diferente se você não tivesse feito esse esforço há um tempo atrás? Foi uma coisa que agregou bastante. Foi um conhecimento a mais, uma profissão a mais também. Tipo, antes eu era ex-aluno, hoje eu faço trabalhos para Novo Olhar também. Vários programas que a Novo Olhar participa, eu faço parte das filmagens, fotografia. Paulo, você tem noção de quantas crianças já passaram pela associação? Assim, não lembro, mas mais de 1000 crianças. Nós trabalhamos durante 10 anos na Fundação Casa, na FEBEM, né? Como era esse trabalho? Na Fundação Casa nós trabalhamos com audiovisual. Nós produzíamos vídeos e produzíamos letras de música e trabalhavam com DJ que faziam letras e cantavam e produziam videoclipes, né? Eles produziam videoclipes. Com esse trabalho nós ganhamos o Prêmio Itaú Rumos e é um trabalho que foi desenvolvido durante 10 anos dentro da Fundação. Paulo, acho que essa é uma pergunta que todos te fazem, mas quais são as principais mudanças na rotina dessas crianças quando elas têm no contraturno da escola, que é aquele período que a criança sai da escola e depois fica ali meio ocioso, dependendo da rotina, né? Quais são as mudanças no comportamento dessas crianças? Como a Novo Olhar participa nesse sentido? Olha, nós trabalhamos com criança de baixa renda e são crianças filhas de pessoas que vivem em moradias precárias, normalmente nos cortiços do Bexiga, que têm um grau de instrução primário e que necessitam romper o círculo de pobreza. Nós pensamos que através da comunicação e arte a gente consegue romper esse círculo de pobreza. A gente espera que essas crianças não reproduzam todo esse processo que aconteceu com seus pais. E a gente tem conseguido, muita gente tem passado pela Novo Olhar, várias crianças estão desenvolvendo atividades variadas. Ou seja, o que a gente procura com essas crianças é que eles aprendam a ler o mundo, ou seja, que eles deem um salto maior. Paulo, e como a família dessas crianças participam da Novo Olhar? Vocês têm algum tipo de atividade para elas? Nós trabalhamos diretamente com a família e com a comunidade. Nós trabalhamos em 3 eixos. A gente trabalha um eixo que é vida saudável, nós temos uma horta orgânica, que as crianças produzem na horta, trabalham na horta. Nós trabalhamos com educomunicação, junto com o pessoal da ECA, da USP, e nós trabalhamos uma questão que a gente chama de cidadania e ampliação de horizontes, que nós temos um projeto que chama Conexões Cidadãs. Então as crianças saem dos muros da Novo Olhar e desenvolvem atividades no Bexiga. Que tipo de atividades? Por exemplo, eles junto com os alunos da Escola Lumiar, desenvolveram um projeto, através de assembleias, para a recuperação da Praça Dom Orione. Esse projeto foi encampado pela Faculdade de Belas Artes, dos alunos de Arquitetura e Urbanismo, e foi desenvolvido um projeto. Esse projeto, inclusive, foi apresentado no Congresso Internacional de Arquitetura em Córdoba, o ano passado, e foi apresentado num projeto de inovação com crianças e adolescentes na Holanda. Estava me contando também que a instituição tem um projeto na Vila Itororó que vai começar, né? Como que é? Agora nós vamos começar a partir de fevereiro, né? A partir de agora, desenvolver atividades culturais na Vila Itororó. A Vila Itororó tem várias organizações que participam, né? Tem o Instituto Pedra, que está encarregado de fazer o restauro da vila, né? A que parte está de em restauro, curso, que está né? em curso, que está andando, e tem a parte do canteiro aberto, que é uma parte da vila que está sendo desenvolvido atividades culturais. E a Novo Olhar começa com oficinas e com várias outras atividades durante o ano.
Emerson, você me disse que depois de tantos anos, hoje até faz alguns trabalhos com a Novo Olhar, né? Isso. Quais são os trabalhos e como é a experiência de ver hoje esses alunos, saber um pouquinho que eles vão passar pelo trajeto que você já fez há alguns anos? É bem interessante, porque a gente vê as crianças hoje da Novo Olhar pegando a câmera, tá fazendo as filmagens, então traz muito a nossa infância, né? E das outras pessoas que passaram pela Novo Olhar. Então é uma coisa interessante. Poxa, hoje são eles que estão aqui aprendendo, mas antes eu também estava ali. Então tem essa troca, até de conhecimento. Conversamos com eles também. Ela falou, faz assim, segura a câmera diferente, põe a mão. Então vai dando esse toque para eles, coisas que a gente foi aprendendo. Então, além disso, a gente tem um conhecimento com eles, né? Tem essa troca de informação. E como eles te recebem, sabendo que você hoje é uma pessoa bem-sucedida e que muito disso faz parte do que você viveu lá? É muito interessante, porque eles acabam se espelhando, né? Porque, de onde ele saiu, onde ele conseguiu chegar hoje, então é uma coisa que motiva as crianças. Então, eles sempre estão buscando mais, perguntando. É bem interessante. Hoje você está num ramo super bacana, que você estava me contando, é microempresário. Conta um pouco pra gente dessa experiência. Estou trabalhando com animação de festas, com personagens. Tenho em torno de 12 personagens hoje. São mais super-heróis. Então tem Homem-Aranha, Homem de Ferro, mais voltado para essa área de animação. E tenho feito bastante festa, graças a Deus. Bom, a gente vai para o intervalo rápido, mas já tem mais Ação e Cidadania, hoje falando sobre a ONG Novo Olhar. Estamos de volta com Ação e Cidadania, hoje conhecendo um pouco sobre a Associação Novo Olhar. Continuo na companhia do diretor Paulo Santiago e do Emerson Jesus, que foi aluno da ONG e hoje é microempreendedor. Bom, Paulo, eu queria falar um pouco sobre, eu acho que a instituição tem um papel interessante de, além de ocupar o tempo dessas crianças e jovens, existe uma oportunidade de inseri-las no mercado de trabalho já, né? Porque você está ensinando uma profissão. Existe algum programa em paralelo que coloca essas crianças, esses jovens no mercado de trabalho? Como funciona essa parte? Bom, nós procuramos preparar, quando as crianças chegam na faixa de 14, 15 anos, para que eles possam entrar no mercado de trabalho. Então, nós apresentamos algumas empresas para que eles possam começar como menor aprendiz e nós procuramos fazer um projeto interno que a gente chama de inserção protegida. Ou seja, a gente procura cuidar para que a empresa entenda um pouco como funciona esse jovem e que a família entenda um pouco o que está acontecendo com ele na empresa, para que não haja aquele choque que o menino chega na empresa e às vezes não se comporta como deveria ser e o empresário já vai mandando embora. Então a gente acha que tem que fazer uma série de ajustes, porque é o primeiro emprego e primeiro que são famílias que às vezes não têm uma disciplina de trabalho, porque são pais que às vezes trabalham com bicos, com pequenos trabalhos e não têm uma disciplina de trabalhar numa empresa com uma certa regularidade. Eu queria que você falasse mais detalhadamente sobre as atividades. A gente conversou basicamente no bloco anterior, mas eu queria que você falasse mais especificamente sobre as áreas arte e comunicação, né? Mas Sim. O que efetivamente? Então, nós fazemos o seguinte, as crianças, elas estão trabalhando, nós estamos trabalhando numa base que seria a vida saudável. Então, além da questão da alimentação, a gente procura trabalhar também corpo, para que eles possam se desenvolver. O Novo Olhar procura não ter muitas regras, porque a gente tem regra o tempo todo, né? E como não é uma escola, nós poderemos fazer algumas experiências. Inclusive, a Novo Olhar foi selecionada pelo Ministério da Educação como uma das 178 escolas e organizações da sociedade civil que desenvolve uma educação inovadora. Justamente o que a gente procura, fazer com que a criança possa mostrar todo o seu potencial e fazer com que ele possa aprender fazendo as coisas. Procuramos não trabalhar muito só na questão da faixa etária, ou seja, mesclamos muito maiores com menores, só desenvolvemos com a mesma faixa etária quando eles precisam realmente fazer atividades que dependam daquela idade. Mas, em geral, não. Em geral, ele funciona como uma casa, ou seja, na casa das pessoas você não isola o filho maior do filho menor, ou seja, geralmente eles convivem juntos, então a gente procura fazer isso. Quanto tempo a criança fica lá?
Olha, ela pode entrar aos 6 e sair aos 15. O que acontece é que, como muitos dos pais eles mudam de bairro porque moram em habitações precárias, então às vezes ele trabalha, mas a quantidade de jovens que permanecem no Novo Olhar é muito grande. Ou seja, dentro do território no Bexiga, o Novo Olhar tem uma presença muito forte, porque a gente acha que tem que trabalhar a comunidade também. Então, nós temos uma atividade anual que chama 13 na 13, que envolve todas as organizações, todas as escolas e a comunidade, principalmente da 13 de maio, nós aproveitamos para fazer um balanço ano a ano do que acontece no Bexiga durante esse ano. E aí participa a Vai-Vai, participa o Ilu Obadimi, participam as cantinas, participa a Quiropita, todo mundo participa justamente para tentar fazer um balanço sobre o que acontece no bairro. Muito legal. Mas eu queria que você contasse um pouco como era a sua infância. Você se enquadra nessa questão de ter tido uma infância difícil, até você chegar lá na Novo Olhar, como é que foi a sua infância? Sim, foi uma coisa bem difícil, porque o bairro que eu moro hoje sofreu muitas mudanças também, uma grande evolução, porque antes era um bairro que era despejo de São Paulo, era um bota-fora, um lixão. Então todo o lixo de São Paulo era despejado lá. Então essa ONG parceira da Novo Olhar, ele tinha alguns cursos e fez uma parceria com a Novo Olhar que levou jovens de lá para estar fazendo curso na Novo Olhar de comunicação. Então foi uma coisa que ajudou a gente a sair daquela realidade que a gente vive e ir em busca de algo melhor. Falei, nossa, tipo, conhecer um leque maior, né? Não é somente aquela vida que a gente tinha ali. Um bairro, qualquer chuva que dava, vinha água no meio da canela, cheio de barro. Então tinha esse certo preconceito, né? Às vezes de estar num lugar humilde, de sair para outros lugares, você vê pessoas mais bem vestidas. Então foi uma coisa que foi quebrando esse tabu, né? Essa rotina do nosso dia a dia e ver um leque diferente, viver uma coisa nova. O seu trabalho com as fantasias, com o entretenimento das festas infantis, tem muito de criatividade, né? Você não faz só basicamente o que as pessoas costumam ver. Você acha que essa criatividade também foi estimulada lá pelo projeto? Sim, com certeza. Porque desde pequeno eu sempre gostei de arte, trabalhei muito com dança, sou profissional na área de hip hop também, dei aula de dança há algum certo tempo, mas hoje estou mais voltado nessa área da animação. E além de trabalhar na animação, tem a parte social também. A gente vai em comunidades, vai em hospitais, fazer eventos beneficentes com os personagens, para trazer alegria da criançada também. Emerson, e é bacana falar também que dentro desse seu trabalho com animação de festas, você também faz atividades sociais, né? Conta um pouco pra gente. Bom, a gente, assim, eu faço mais o personagem do Homem-Aranha, né? Que não tem o porte do Capitão América. Eu entro, faço uma pequena prévia. Como eu faço dança e circo, então faço alguns mortais, acrobacias, próximos do que o personagem mesmo faz no filme. Então isso dá mais vida pro personagem. Então todos os personagens que trabalham comigo têm alguma semelhança com os filmes, o que as crianças gostam de ver, né? Então, assim, é uma coisa legal, porque quando a gente é pequeno, você vai ser um super-herói. E hoje essa ideia de ser um herói de uma criança, ver aquele sorriso, ganhar um abraço de uma criança, é uma coisa que não tem preço. E você estava me contando, até fiz uma pergunta, que você também faz trabalhos sociais dentro desse seu trabalho de animação, né? Você propaga um pouco o que foi feito. Sim, no bairro mesmo. Tem eventos que faz voltado para as crianças também, né? Então a gente leva os personagens, fica brincando com as crianças, fala da conscientiza ela, como deve num bairro carente, procurar sempre o lado bem da sociedade, né? Porque a gente sempre leva heróis, nunca muito o lado dos vilões. Então, levar essa coisa de ser um exemplo, né? Porque os super-heróis é isso, quem gosta de desenho, anime, tem aquela influência, não, eu quero ser um super-herói. Então a gente levar isso para as crianças, né? Então é uma coisa bem bacana. Paulo, você liderando tudo isso, quando você escuta um depoimento, qual é a sensação? Dever cumprido? Existe mais a se fazer? Eu acho que é importante que isso se expanda. Eu acho que cada vez que a gente vê, principalmente uma pessoa como o Emerson, por exemplo, que comprou essa briga e além de trabalhar, de desenvolver as atividades dele profissionalmente, também realiza atividades comunitárias e colabora para uma mudança da sociedade, isso dá uma satisfação muito grande, né?
Bom, com certeza para fazer todo esse projeto girar é preciso incentivo. Eu queria saber quais são as dificuldades hoje da instituição e como ela sobrevive. Bom, Novo Olhar é uma instituição pequena, a gente luta no Bexiga há 18 anos, né? Vamos completar 19 anos agora, mas temos algumas fontes de recursos. Por exemplo, temos um convênio com a SMADES desde 2003, temos uma parceria com a Secretaria da Cultura, também agora para realizar as atividades na Vila Itororó, e contribuição de algumas empresas e pessoas físicas que ajudam a desenvolver o projeto. E quais são as principais dificuldades hoje do projeto? Ou você acha que dentro de um parâmetro... Mas o que nós estamos procurando agora é melhorar. Por exemplo, nós temos um educador para cada 30 crianças, e a meta nossa, principalmente para esse ano, é chegar a um educador para cada 12 crianças. Ou seja, precisamos contratar mais 3 educadores. E essa rotina da criança que chega no Novo Olhar, como é? Ela chega depois da escola? As que estudam à tarde vão pela manhã. Então, elas têm café da manhã, tem lanche, tem almoço, depois saem. E tem todas as atividades. E as do período da tarde, elas almoçam, várias almoçam na escola e almoçam no Novo Olhar também. Então almoçam, depois tem o lanche e vão para casa. Emerson, você acha que se não fosse essa sua atitude de enfrentar as 2 horas de ônibus para vir até aqui o Bexiga, ter as aulas, etc., o que você estaria fazendo hoje? Você consegue imaginar ou não? Acho que estaria mais no lado da dança mesmo antes, né? Que eu desde pequeno fiz dança de rua, então era um outro lado que eu gostava muito. Só que devido a dança você aperfeiçoou lá no Novo Olhar, não? Não, no Novo Olhar foi mais área de comunicação mesmo. A dança mesmo foi na outra ONG, que era parceira da Novo Olhar. Mas lá tem, né, Paulo? Aula de dança? Tem dança, tem hip hop, tem capoeira, tem samba de roda. A organização que o Emerson está falando se chama Instituto NUA. E o Instituto NUA, ele foi criado por um ex-presidiário que é parceiro da Novo Olhar desde aquela época, e ele também desenvolveu atividade dentro da Fundação Casa, na antiga FEBEM, né? E o Hermes sempre procurou desenvolver atividades, e o Novo Olhar apoiou durante 10 anos essas atividades do Instituto NUA. Inclusive é uma organização que seria interessante que vocês conhecessem, porque desenvolve um trabalho fantástico. Ainda está lá em São Miguel. Lá em São Miguel. Sim. Legal. Voltando um pouco no assunto da Fundação Casa, que esse tipo de instituição prejudica na sociabilidade desses jovens, Paulo, no seu ponto de vista? Olha, geralmente o pessoal tem medo de trabalhar dentro da Fundação Casa, né? Principalmente a escolaridade formal, cheia de regras, cheia de coisas, é muito difícil, não é tão simples, né? E depois você passa pouco tempo com esses jovens. No Novo Olhar tem um projeto que ficou parado depois que nós saímos dele, que a gente chamava de projeto Bússola, ou seja, você precisa começar a trabalhar os menores dentro da fundação e fora da fundação, ou seja, todo um processo de travessia nesse esquema. Se fala muito hoje da questão carcerária no Brasil, mas geralmente o bandido adulto, ele foi um bandido juvenil, ele teve alguma atividade. Ou seja, sem esse tipo de trabalho é muito difícil, porque ele volta e a coisa é permanente. Não tem solução. Bom, infelizmente a gente está ficando sem tempo, mas Paulo, eu queria primeiro te agradecer e te dar parabéns por essa iniciativa super bacana. E quem está assistindo, se interessou, quer conhecer mais a Novo Olhar, quer fazer uma doação, quer indicar para alguma criança, como entra em contato com vocês? Pode entrar através do site, né? novoolhar.org.br. Bacana, Paulo, mais uma vez obrigada. Emerson, primeiro, parabéns. Obrigado. Pela sua coragem, por tudo que você conseguiu e ainda vai conseguir, com certeza. E deixe seu contato para quem se interessou pelo seu trabalho com as festas ou com o trabalho de foto e vídeo que você também faz. Pode falar o telefone? Pode. 95805-5792. Muito obrigada, gente. Obrigada a você que ficou por aqui com a gente no Ação e Cidadania. E olha, sugira um projeto pra gente aqui que faça diferença em alguma comunidade. O nosso e-mail é tv@câmara.sp.gov.br. Mais uma vez, obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.